Fala galera do Me Salva, proporção, grandezas diretamente proporcionais. A matemática vai olhar com carinho quando há essa relação de proporção entre as coisas, né? Então, entre os números, na verdade, entre as grandezas. Então, quando há relação de proporção, a matemática vai calcular, e aí nós vamos pegar alguns exemplos para entender um pouco mais de como funciona. É o seguinte, então, ó. Quando há relação entre as grandezas, e ao aumentar uma, a outra também aumenta, ou seja, uma aumenta e a outra também aumenta. A gente sabe que, se aumentar uma dessas grandezas, a outra também deve aumentar. Porém, se uma diminui e a outra também deve diminuir. Isso é um raciocínio lógico, né? É claro que se as duas aumentam e se diminui uma, a outra também deve diminuir. Vamos começar agora com um exemplo. Olha só, 2 quilos de laranjas custam R$ 3,00. Qual o valor de 5 quilos? O que nós conseguimos observar aqui? Ó? Que nós vamos aumentar os quilos. Nós tínhamos 2 e agora vamos ter 5. Se nós aumentamos a quantidade de quilos, é claro que o valor também vai aumentar. Por isso que são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Então, vamos lá. Ó. O que a gente vai anotar aqui? 2 quilos, isso é igual a R$ 3,00, certo? Então, a gente pode pensar o seguinte, quanto é que custa 1 quilo? Vamos fazer essa anotação aqui. Ó. 1 quilo vai custar, se diminuiu a quantidade de quilos, é claro que vai diminuir, então, a quantidade de dinheiro. Não vai mais custar R$ 3,00, vai custar a metade, que é R$ 1,50. Agora, nós já sabemos quanto custa 1 quilo, só que a perguntinha é 5 quilos. Então, é claro que vai dar mais do que R$ 3,00. O que tem que fazer aqui? Se nós temos que 1 quilo é 1,50, 5 quilos será 5 vezes o nosso 1,50. Então, vamos montar aí. Vamos fazer 1,50 vezes 5. Como é que calcula isso mesmo? Bom, é o seguinte, para resolver, faz normal, esquece que tem essa vírgula aqui, né? Faz 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5 é 25, sobe 2, 5 vezes 1 é 5, mais 2, 7. 750. Agora, nós temos que olhar o seguinte, se aqui existem duas casas decimais, aqui vão ficar duas casas decimais depois da vírgula, ou seja, R$ 7,50. O valor de 5 quilos, então, é R$ 7,50. Então, o que a gente consegue observar aqui que é de grandeza diretamente proporcional? Novamente, 2 quilos custavam R$ 3,00. Se tu vai comprar mais do que 2, tu vai pagar mais do que R$ 3,00, né? A gente calculou e viu realmente que deu R$ 7,50. Vamos pegar um outro exemplo aí de grandeza diretamente proporcional. Nós temos o seguinte, um automóvel percorre 350 quilômetros em 5 horas. Mantendo esse ritmo, nessa velocidade, em 8 horas percorrerá. Então, a gente sabe que aumentou a quantidade de horas que o carro vai ficar andando. É claro que ele vai andar mais do que 350 quilômetros. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, quantos quilômetros ele percorre em 1 hora? Vamos anotar aqui, então. Ó. Se em 5 horas, ele vai percorrer 350 quilômetros. Primeira coisa que a gente pode pensar para ficar mais fácil. Quanto que percorre em 1 hora, né? Então, em 1 hora, vai percorrer 5 vezes menos do que 350 quilômetros. Ou seja, divide 350 por 5. Isso vai dar 70, então, quilômetros. Agora que a gente sabe que ele vai percorrer 70 quilômetros em 1 hora, em 8 horas, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer, então, 70 quilômetros, que é a distância que ele percorre em 1 hora, e vamos multiplicar isso por 8, certo? Então, 70 vezes 8, nós podemos pensar o seguinte, 7 vezes o 8, que é 56, e coloca o zerinho ali. Então, nós sabemos que 7 vezes 8 é 56, acrescenta um zero ali, ou seja, 560 quilômetros. Muito bem. Então, olha só novamente aqui.
Se aumentou a quantidade de horas que o carro está andando, é óbvio que vai aumentar a quantidade de quilômetros. Completando aqui, ele percorrerá, então, 560 quilômetros. Pegando mais um exemplo, olha só que interessante esse exemplo aqui, é o seguinte. Para encher um recipiente de 18 litros, foram necessários 9 baldes. Quantos baldes serão necessários para encher outro recipiente com capacidade de 12 litros? Então, 18 litros foram 9 baldes. Agora, um recipiente menor, é claro que vai dar menos do que 9 baldes, né? Então, vamos anotar aqui, ó. Nós vamos diminuir a quantidade do recipiente, o recipiente será menor, então os baldes diminuirão. Ou seja, isso é diretamente proporcional. Diminui um, vai diminuir o outro. Vamos anotar o seguinte, ó. A gente sabe que com 18 litros, nós precisamos de 9 baldes, certo? Agora, com 12 litros, vamos anotar aqui embaixo, ó. Vou pegar um pouquinho mais de espaço aqui. Agora, com 12 litros, quantos baldes nós vamos precisar? É o seguinte, o que nós podemos pensar aqui? Quantos litros tem em cada balde, certo? Olha só, se para 18 litros nós precisamos de 9 baldes, significa que um balde tem quantos litros? Um balde tem 2 litros de água. Então, cada balde possui 2 litros de água, né? Porque, olha só, 18 litros foram 9 baldes, ou seja, a metade. Então, dividindo 18 por 9, nós teremos que cada balde possui 2 litros. Agora, para ter 12 litros, quantos baldes nós vamos precisar aqui? Nós vamos precisar, então, de 6 baldes, né? Então, 6 baldes de água será igual a 12 litros. Então, aí está a nossa outra, né, probleminha envolvendo grandezas diretamente proporcionais. A nossa resposta, 12 baldes, certo? Então, retomando o que nós vimos agora rapidamente nesse exercício aqui. É o seguinte, ó, nós tínhamos 18 litros, 9 baldes. Nós diminuímos aqui a quantidade de litros. A quantidade de baldes, então, também será menor. Então, diminui um lado, também diminui o outro. Agora, no probleminha que nós pegamos ali, nós tínhamos 5 horas, 350 quilômetros. Então, nós diminuímos para poder achar quanto é 1 hora, diminuiu, é claro, a quantidade de quilômetros. Agora, quando nós comparamos essas 5 horas e 350 quilômetros com 8 horas, até vamos fazer uma nova anotação aqui, ó. Então, 5 horas, 350 quilômetros, se o cara vai andar 8 horas, a gente tentava descobrir que quilometragem ele ia percorrer, né? Então, se nós aumentarmos aqui a quantidade de horas que o carro vai ficar andando, é claro que vai aumentar a quantidade, né, de quilômetros que ele vai percorrer. Então, isso, na verdade, que é as grandezas diretamente proporcionais. Se nós aumentamos uma grandeza, a outra grandeza também aumenta. Agora, se nós diminuir uma delas, a outra obrigatoriamente terá que diminuir, porque elas são diretamente proporcionais. Essa palavra aqui é muito importante para não se perder. Certo, pessoal? Valeu então aí, até a próxima aula!